Queridos, boa noite, graça e paz. Foi uma luta, para estar aqui hoje, e eu queria agradecer ao Senhor, pela honra de estar aqui compartilhando um pouco do que o Espírito Santo quer que os irmãos escutem, A gente é direcionado pelo Espírito Santo, nada vem de mim, mas tudo vem dele e tudo retorna para ele em forma de louvor e adoração, Então foi bastante dificultoso estar aqui hoje, no sentido de que eu estava escalado hoje para trabalhar e para conseguir uma pessoa para me substituir foi complicado, Em especial teve um que disse que a atração de hoje seria uma atração muito boa, que ele não podia permutar, trocar o plantão comigo, mas um judeu usou um judeu para que eu estivesse aqui hoje. O colega Jesus, na verdade, tocou o coração de um colega, ele é judeu, por sinal, e aí tocou o coração dele, amoleceu o coração, para que eu pudesse ter a oportunidade aqui de estar conversando com vocês hoje. Amém? Bem, pode colocar aí o primeiro slide da palavra. Hoje falaremos de humildade, Então, quando o Espírito Santo colocou esse tema em meu coração, eu fiquei pensando assim, nós damos tantos testemunhos de coisas que nós vencemos, por exemplo, aqueles que conseguiram vencer vícios, E aí falam, não, eu venci o vício do álcool. Há aqueles que dizem que venceram o temperamento. Não, eu consegui vencer o meu temperamento, hoje eu sou uma pessoa mansa. E humildade é uma área em que eu fiquei pensando assim, será que tem alguém sã consciência, algum cristão, que fala assim, eu venci a arrogância, hoje eu sou humilde, Então soa até estranho isso, soa muito esquisito, e na verdade anularia tudo o que eu vou falar aqui hoje com vocês, o que eu vou conversar com vocês hoje aqui. E assim, quando eu falei para a Letícia que eu ia ministrar a palavra hoje, aí ela falou assim para mim, poxa, painho, de novo sobre finanças? Não. Aí eu, não é sobre finanças não, Apesar que eu vou usar José, vai ser uma das passagens, mais uma vez, mas a palavra de Deus é assim, pessoal. Um versículo fala com você de maneiras diferentes por toda a sua vida, O que dirá a história, de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus. Assim é a Bíblia não é como um romance, não é como um livro de ficção, que na maioria das vezes você lê, escanteia ali e acabou. Amém? Mas, para a gente falar de humildade, a gente tem que falar sobre o oposto de humildade, que é arrogância e orgulho. E muitos pontos têm a ver com humildade, e provavelmente eu não vou ser capaz de tocar em todos os pontos. Eu acho que talvez humildade é um tema que dê até uma conferência, uma escola, enfim. Mas talvez os principais a gente vai abordar aqui hoje. E o primeiro campo de humildade, no qual a gente vai fala de zona de conforto e zona de desconforto. Então, assim, eu falei de José, e realmente a gente vai começar falando um pouquinho sobre José, lá em Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 11. Então, eu escolhi aqui a Nova Versão Internacional, acho que talvez seja uma das versões com a linguagem mais apropriada, assim, mais que tem a ver com a nossa, com a que a gente utiliza hoje em dia. E aí, se você puder abrir em Gênesis, ou até acompanhar aqui, ou se preferir outra versão, fique à vontade. Então vamos lá, vamos começar a relacionar a humildade com esse primeiro ponto que eu chamei de zona de conforto. Primeiro a gente vai falar de uma zona de conforto e depois uma zona de desconforto, se é que existe esse termo. E aqui, a partir do versículo 1,
a palavra de Deus fala o seguinte: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, pegue aí a idade de José, 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai alguma das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. E aqui continuando. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos. Repetiu aqui. Não, repetiu. Aqui, continuando. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhes dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e aí começa a falha de José. A gente falou de José nas finanças. As partes boas, os atributos bons e positivos, vamos agora falar na mancada de José, digamos assim. Certa noite, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Amém? Então percebam o seguinte, o contexto aqui é o seguinte. Jacó tinha 4 mulheres, só que ele amava mais a Raquel. E justamente Raquel foi a que mais demorou para lhe dar um filho. E aí Jacó, já idoso, se transforma num paivô. Ele, com clamor, com oração, chega José na vida de Jacó e de Raquel. E normalmente o caçula, não é uma regra, mas em muitas famílias, ele, de certa forma, é o queridinho, é o caçulinha, é o raspinha do tacho, Tem nada a ver com você não, Arthur. Então, e o pior de tudo, o pai demonstrava isso dentro de casa, Ele realmente demonstrava para todos, de maneira que ele dá um presente especialíssimo a José. Então, para a gente hoje, talvez não tenha valia, um pedaço de pano e tal, de tecido fino, mas naquela época, talvez, se a gente for fazer um paralelo, seria o seguinte: está lá os irmãos de José com um Nokia ou um Gradiente lanterninha, um celular. E aí José recebe um iPhone 28, 16 válvulas, turbinado, Então pense que os irmãos de José ficaram mais furiosos ainda. E o pior, José vai e conta sonhos em que todos se curvariam no entorno dele, diante dele ali. Então,
eu acho que os irmãos de José hoje, né, fazendo um paralelo também, devem ter olhado assim, amostradinho, né? Vou carimbar sua passagem aqui para um poço, e do poço você vai direto para o Egito? Então deve ter acontecido isso, e a gente sabe o final dessa história. Então, talvez José não tivesse a pior das intenções, apesar que, pesquisando, e assim, quem lê, eu acho que muitos de vocês quando leem essa história, observam a arrogância no comportamento de José, é ou não é? Sinceramente falando. Não que esses sonhos tenham sido sonhos mentirosos, lógico que não. Deus é Deus, Deus é um Deus em perfeição e santidade. Ele não ia colocar esses sonhos à toa, e a gente sabe que não foi à toa. A gente sabe o final da história, ela termina bem, mas será que era necessário realmente que José contasse os sonhos a todo mundo que encontrasse pela frente, ainda mais rodeado de gente invejosa? Será que ele foi sábio? Eu acho que não, julgando assim, não. Tanto é que aqui no final, o pai primeiro repreende a José, e depois ele se pergunta, o que é que isso tudo significa? Então, de certa forma, Jacó sabia que aquilo ali era realmente verdade, apesar da atitude imatura, né, de José. Imatura por causa da idade? Eu vou falar para você que não, utilizando aqui a próxima história que a gente vai mergulhar, que a gente vai refletir aqui, certo? Então, 1 Samuel 16, pode colocar aí. E aí a gente vai viajar aqui por uma outra história de um jovem também, muitíssimo conhecido, que recebeu uma palavra, que recebeu uma unção, melhor dizendo, mas que teve uma atitude diferente da que José teve, né? E lembrando que, ou relembrando, a atitude de José teve consequências negativas, a gente sabe quais são. Então ele passou uns maus bocados aí, por conta da boca dele, por conta da língua dele, e até da arrogância de certa forma, né? E assim, o engraçado é que essa semana, só dando uma pausa aí em 1 Samuel 16, a gente teve um probleminha lá, um ajuste com Daniel. E eu meio que já tinha preparado aqui a palavra, então cometeu umas falhas e tudo, aí vamos conversar à luz da Bíblia, né? E eu estava falando justamente com ele sobre isso, né? Dentre os erros era esse. Cara, a gente sonhar não é proibido. Não estou dizendo que o seu sonho não é um sonho que não vá se realizar, quem sou eu? Mas veja para quem você conta, né? Será que vale a pena contar sonhos assim, de cara, aquilo que o Senhor te falou, já para a primeira pessoa que você encontra? Né? A gente viu, a palavra de Deus, a Bíblia fala que não é o correto. E aí foi meio que um spoiler da palavra de hoje para ele, né? Então, continuando aqui, 1 Samuel 16, o contexto em que Davi é ungido rei, né? Uma história também que muitos de nós aqui já sabem e que nos ensina muita coisa. Então Samuel perguntou, né? Samuel vai à casa de Jessé, e aí são apresentados seus filhos, com exceção ainda de Davi. São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse, é este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. E a gente sabe o seguinte, que a partir daqui,
Davi, ficou calado, né? Foi a discrição em pessoa e foi a humildade também em pessoa, conforme o coração de Deus, né? Então a gente pode até dar um desconto lá para o José, porque ele era jovem, porque ele era imaturo, mas aqui a gente tem um menino que é até mais jovem um pouco do que José, fazendo um paralelo. Então, Davi, inclusive, honrou o primeiro ungido, que foi Saul, até o final, até a morte de Saul. E ele segurou a informação, ele segurou aquela informação de que ele iria ser rei de Israel até o final. Então, você quer uma atitude de humildade melhor do que essa? Você sabe que vai ser rei e você consegue ficar calado, ainda sendo um adolescente. Então, isso nos chama a atenção. E isso na frente de todos os irmãos e do pai ali de Davi. E veja bem o seguinte, que diferentemente do tratamento que Jacó tinha com José, Jessé tinha um tratamento inverso em relação ao que era dispensado a Davi. Porque primeiro ele apresentou quem? Para Samuel. Os filhos mais fortes, adultos, que já serviam ao exército de Israel, e o menino que cuidava de ovelha, né, foi o último. Como se tivesse sido, numa Copa do Mundo, o terceiro goleiro, né? Que ninguém se lembra dele. Então eram tratamentos diferentes. Então veja que José, ele vivia numa zona de conforto total, de bajulação, de proteção do pai. Já Davi não. Davi era um menino que fazia favor, né? Era o mais novo ali e tal, que cuidava das ovelhinhas apenas. E nem o pai acreditava no filho, né? Vejam a diferença de situação, de circunstância desses dois jovens, mas também a diferença de atitude de um e de outro. Plena humildade de um e certa arrogância do outro. Amém? Então a palavra que a gente, que melhor acho que se encaixa, né, nessa condição aí de José, é realmente um vislumbre. Ele vislumbrou-se com aquilo ali e acabou sendo antecipado demais com as palavras, né? E aí, isso remete à maturidade espiritual. Então, não é uma maturidade etária. A gente vê que tem dois jovens, mais ou menos ali com idades aproximadas, mas a gente sabe também que Deus é certeiro nas coisas. Então, ele escolhe Davi, porque Davi, a palavra de Deus fala, tinha um coração conforme o de Deus. Então, Davi era alguém que louvava, adorava ao Senhor, muito antes de saber que iria ser rei, né? Independentemente, ele já trazia essa humildade consigo. E aí, a maturidade espiritual, naturalmente, ela gera humildade. É um dos frutos que a maturidade espiritual, ela vai gerar nos nossos corações. Amém? Humildade e bênção, né? A gente falou aqui de humildade e zonas de conforto, certo? Ou zona de desconforto. Então, muitas das vezes, a gente ora por algo que demora anos. E muitas vezes, eu acho que muitos daqui estão orando por algo que já entra ano, sai ano. Meu Deus, todo ano eu oro, todo ano eu coloco em oração, né? Eu estou sempre ali de joelho. E aí eu faço a pergunta: será que Deus, porque Deus quer te abençoar, né? Ele é o nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. No caso de Ele querer que você receba essa bênção, quais são os frutos de humildade que você está tendo? Será que você está tendo fruto de humildade que agrade a Deus? Então talvez seja isso. Talvez essa bênção pela qual você está orando, quem está atrasando não é Deus. Quem está atrasando talvez seja você mesmo. E quando eu estava elaborando essa palavra, conversando com o Espírito Santo,
ele tocou muito no meu coração o seguinte, pode ser até uma coisa meio fora de contexto, mas ele pediu para falar com alguém ou com algumas pessoas aqui. Seja humilde na sua área profissional, e nem que você tenha que dar uma guinada de 180 graus, começar do zero, faça isso. Deus está te mandando fazer isso, para que você prospere, para que você realmente seja esticado, né? Não tenha medo. Então, seja humilde, entre aspas, humilhe-se, entre aspas. Talvez você tenha que começar do zero, numa determinada profissão, num ramo profissional, mas eu não sei, o Espírito Santo falou isso, repassa que alguém precisa escutar isso daí, e atrele isso à humildade. Amém? Então receba aí, você que tem que receber. Amém? Próximo ponto. Humildade e elogios. Tem sido muito falado aqui, muito pregado, sobre como nós recebemos uma correção. Então eu acho que em várias pregações já foi dito, e aí, você tem maturidade para receber uma correção, para quando alguém chega e aponte o seu erro? E aí, eu vou para o oposto agora. Como é que você tem administrado os elogios, né? Que é o outro lado da moeda. Como é que você recebe um elogio? Cara, você está se saindo muito bem aqui na minha loja, tu és o melhor vendedor aqui, cara, você está arrebentando aí ministerialmente, você canta, que é uma maravilha, parece um anjo cantando. E como é que você recebe esse elogio? Como é que você administra? Você retorna, dando honra e glória a quem é devido? Ou você se acha o cara, né? Se acha o máximo ou a máxima, e caramba, realmente, eu nasci com esse dom, eu nasci com esse talento, e eu estou arrebentando a boca do balão, né? E aí? É uma reflexão que a gente tem que fazer também, né? Não só quando a gente é corrigido, mas também quando a gente recebe elogio, principalmente quando somos cristãos, né? Porque nada vem de mim, nada vem de nenhum de nós, né? Todo dom, todo talento, ele nos é emprestado pelo Senhor, somos apenas mordomos, e isso tem que voltar em forma de louvor e de adoração. Amém? Falta de humildade como desencadeadora de pecados, né? E então eu anotei aqui, área sexual, idolatria, avareza, né? Então, perceba o seguinte, que o orgulho, né, que a falta de humildade, ela puxa outros pecados. Então, quando eu sou orgulhoso, quem passa a ser o meu Deus? Eu mesmo. E nós temos essa tendência natural, adâmica, né, de alimentar a nossa carne, de sermos orgulhosos, de, ao receber um elogio, acharmos que isso vem de nós e pronto. Então nós temos essa tendência, infelizmente, de sermos pequenos reis sol, né? E pegando o próprio Davi, a gente elogiou Davi, né? Agora vamos relembrar lá a pior fase que Davi passou em sua vida, né? Que é aquela fase, eu não coloquei os versículos porque senão ia ficar muito extenso, mas todos aqui sabem, né? A maioria sabe da história. Davi cobiça a mulher do próximo, comete adultério, depois comete homicídio, e aí, né, por quê? Se confiando, né, se garantindo no cargo que Deus colocou para que ele exercesse. Abuso de poder, uso do cargo para benefício próprio. Será que a gente já ouviu falar nisso na nossa circunstância aqui, no nosso tempo contemporâneo aqui, né? O que é que isso remete? Você usar um cargo em benefício próprio, né? Então, é aquela história, um crime puxa o outro, normalmente. Então, um pecado, ele puxa o outro. Aqui fazendo um paralelo com o mundo natural. Então, a pessoa comete um homicídio, né? Primeiro crime, homicídio. Aí ela tem que esconder o corpo, ocultação de cadáver, outro crime.
Aí ela vai e mente em juízo, outro crime, mentir em juízo também é crime. Uma coisa vai puxando a outra. Então, nada mais, nada menos aconteceu do mesmo modo aqui com Davi. Por quê? Porque a humildade foi escanteada, né? E o rei que habitava nele, que não é o nosso rei, ele começou a se transformar num monstro. Então foi um vacilo, né? Davi foi um grande homem de Deus, a gente sabe disso, um coração conforme o do Senhor, mas teve esse vacilo, teve essa mancada aqui, esse tropeço, e ele pagou caro por isso. Falta de humildade atiça a competição. Olha aí, o orgulho atiça a competição, né? Então, falando que um pecado puxa o outro, ministerialmente falando, eu recebo lá o elogio, né? Cara, tu está arrebentando, tua igreja está crescendo, né? E aí, de repente, aparece um outro irmão e se destaca, né? Não, eu tenho que ser mais que ele. E aí o foco começa a ser perdido, começa a ser o quê? Disperso. Então, o foco que era para ser o Senhor, acaba sendo a nós mesmos, né? E fazendo também um paralelo com o mundo natural. É aquela pessoa que é vizinha da outra, aí o outro troca de carro. Aí eu, eita, vou trocar de carro também, né? O outro faz uma viagem bacana. Eita, vou fazer uma viagem bacana também. Mesmo sem poder, né? E o pior, né? Quando o vizinho é rico, aí é que você se quebra mesmo, né? Que aí o padrão é outro patamar, como diz a história. Amém? Vamos seguir aqui então. A gente não pode confundir humildade com o sentimento de miserabilidade, comiseração, vitimismo, certo? Há um outro extremo em relação à humildade e às vezes há uma confusão. Então, um exemplo na Bíblia. Moisés lá em Êxodo, capítulos 3 e 4. Quando o Senhor aparece em forma de sarça lá para ele e paga a missão, como a gente fala no mundo policial, no mundo do militarismo, paga a missão para Moisés. E assim, eu achei bem interessante essa passagem, eu estava lendo um dia e refletindo, né, o Espírito Santo falando comigo. Não, de fato, a gente só olha Moisés como aquele cara que pega um cajado, abre o mar vermelho lá, né, faz e acontece. Mas eu particularmente, eu nunca tinha prestado atenção nesse vacilo aqui de Moisés. Então, ele dizendo que não é capaz, né, que como é que eu não falo direito, Senhor. Eu não sei como é que eu vou fazer e tudo. E aí tem uma hora que Deus até chega a se irritar com Moisés e chama lá teu irmão Arão, então, né, para te ajudar. A Bíblia fala que Deus, ele se ira nessa hora, né? Ele perde meio que a paciência com Moisés, porque Moisés não se sente capaz de cumprir a missão ali paga por Deus. Então, é um extremo que muitas vezes é confundido com humildade, só que isso não é humildade. Isso aí é vitimismo, é comiseração, é medo, né? E a palavra de Deus, Deus é maravilhoso, né? Porque Ele equilibra as coisas. Então, você deve ser humilde, mas você tem que ter coragem também. Porque vem de você? Não. Porque Ele, que é maior, está contigo, para que aquela missão seja cumprida, né? Então, passagens como, não tenha medo, não temas, seja forte e corajoso, pois eu estou contigo, né? Quando Deus fala a Josué, é exatamente isso, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, de ousadia. Amém? Humildade abre portas. Humildade associada à educação. Exemplo, Daniel diante das autoridades babilônicas, né? Então Daniel saiu adolescente, jovenzinho, foi exilado na Babilônia e passou o resto de sua vida numa terra estranha, numa terra pagã, mas conseguiu exercer a sua fé, né,
professar a sua fé numa nação estranha, porque foi ignorante, porque foi rebelde, porque foi grosseiro? Não, porque foi justamente humilde. Daniel bem representou Deus naquela terra estranha, né? Então, se Daniel não tivesse tido um espírito de humildade, certamente Daniel não sobreviveria nem no primeiro ano naquela terra. Amém? Humildade retornando em forma de adoração. Aí eu queria que você abrisse em 1 Samuel 1, que aí eu fiz questão de pegar esse exemplo aqui, um exemplo feminino agora, e vamos entender por que a humildade, ela retorna em forma de adoração. Temos aqui a história de Ana, né? Então Ana, foi recentemente até contado, né? Foi pregado aqui sobre Ana. Ana era uma das mulheres de Eucana e era humilhada direto, né? A toda hora, porque a outra, ela tinha tido filhos e até então Ana não tinha, e ela era muito amargurada, sofria muito com o fato de não poder ter filhos. E principalmente naquela época era tido como algo maldito, né? Naquela cultura, na cultura judaica, especialmente daquela época. E aí ela ora, ela clama ao Senhor, e o Senhor concede a bênção da maternidade a Ana. E aqui fala o seguinte: no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, e embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. E continuando aqui: agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Então, percebam o seguinte: ela era humilhada lá pela outra esposa de Eucana, né? Só que a Bíblia não relata nenhuma linha de que Ana, quando foi abençoada com a maternidade, de ela ter ido lá e ter dado o troco, entre aspas. Não, a Bíblia não fala nisso. Primeiro, ela foca na bênção, e essa bênção ela consagra ao Senhor. Então, o único filho, né, que o Senhor permite que Ana tenha, ele é deixado num templo para que tenha uma vida sacerdotal, né, dedicado a Deus, como a palavra aqui fala. Então, veja só, percebam a humildade dessa mulher. Ela queria muito uma coisa, lembra que a gente começou lá falando sobre orar, acerca de uma bênção, e talvez você não esteja preparado para isso, né? E quem sabe essa bênção não pode, no momento atual em que você esteja, ela de repente não se torne um Deus. Então Ana realmente estava preparada aqui para ser abençoada. Por quê? Coração humilde, coração conforme o do Senhor. Amém? Seguindo aqui, a gente vai para um outro exemplo. Esse exemplo aqui é poderoso, viu? Humildade e renúncia. Humildade, muitas das vezes, ou na maioria delas, se não em todas, vai significar renúncia. E ninguém menos assim, né, que o Senhor assim direcionou,
para ilustrar do que o apóstolo Paulo. Então, Paulo, quando ainda era Saulo, ele nasceu ali naquele contexto, né, de sacerdotes, tinha privilégios, tinha vida boa, ele era alguém de uma posição social elevada, dentre ali os fariseus, né, dentre o sacerdócio ali judeu da época, erudito, sabia idiomas, tinha cidadania romana, ou seja, Paulo nasceu numa extrema zona de conforto e podia ter permanecido nela de boa, tranquilo, levando a vida dele. Só que aí ele tem um encontro com Jesus e totalmente ele sai do 80 para o 8, né? Paulo muda completamente, assim. Se havia alguém arrogante, né, naquele contexto ali, realmente esse era Saulo, né, na época em que ele era Saulo. E a transformação é assim absurda, quando ele passa realmente, né, quando ele tem aquela experiência com Jesus e ele passa a ser Paulo. Ele larga toda aquela boa vida, né, ele renuncia a tudo e a ponto de, por amor ao Senhor, por amor à missão, né, por amor à obra, a viver em circunstâncias desconfortáveis, a sofrer prisão, a sofrer perseguição e em nenhum momento ele apresenta um coração rebelde, um coração arrogante, né? A gente não observa nada que remeta ao velho Saulo, nada, absolutamente nada. Ele realmente, de verdade, tem um encontro com Jesus e ele é revestido da humildade de Jesus, da humildade de Cristo. Amém? Eu queria que você agora, antes a gente vai ler Filipenses 2, mas pode colocar a primeira imagem do slide, aqui, pronto. Só essa imagem aqui, né? Só essa imagem, ela já seria suficiente, ela já prega, já para a gente. Então, é até contraditório, sob o ponto de vista secular, né, mundano, alguém de tamanha honra, de infinita honra, montado num jumentinho. E isso nos ensina muita coisa, né? A gente sabe que na segunda vinda de Jesus, a coisa vai ser diferente, né? Vai ser uma coisa realmente diferente do contexto, né, de que quando ele veio a primeira vez, de quando ele veio oportunizar, né, sua vida para que nós tenhamos vida eterna ao lado dele. Então, você imagina assim, eu até fiquei assim, né, com Gabriel, mexe aí nos slides. Aí eu até pensei, será que Gabriel vai colocar Jesus montado num Pegasus ou alguma coisa assim, né, ou no unicórnio? Graças a Deus ele não mexeu, não. Mas assim, isso aí, pessoal, remete, a imagem, ela fala tudo, né? Humildade. Quando ele entra, naquela passagem, quando ele entra em Jerusalém, ele não entra num cavalo branco, num corcel, né, num cavalo árabe, né? Quem entende aí de cavalo sabe aí das raças aí que existem, né, caríssimas. Ele entra nesse animalzinho simpático aí, né, muito familiar, inclusive com o contexto aqui da nossa região. Amém? E aí, pelas palavras do próprio apóstolo Paulo, né, cuja pessoa estávamos falando agora, Filipenses 2, do 5 ao 8, abra aí. O apóstolo Paulo fala, a partir do versículo 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E seguindo aqui no versículo 9, continuando. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus,
todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Então, a maior referência, né? Nós falamos aqui de Davi, falamos de Ana, falamos de José, falamos do próprio apóstolo Paulo. Só que são pessoas que oscilaram, como nós, como eu, como você, né? Pessoas errantes, pessoas que podem cair. E aqui a gente tem a perfeita referência no que diz respeito à humildade. Então, imaginem o seguinte: a gente não tem essa percepção, muitas vezes. Deus, o Criador de tudo, né? Aquele que está acima do tempo, que está acima de absolutamente tudo, ele se fez em forma humana, já começa daí, ele já se fez em forma humana, naquele contexto ali, onde ele nasceu, né? num estábulo, e numa manjedoura, família humilde, o pai, né? O José, carpinteiro, e era Deus, né? Então só o contexto ali, as pessoas com as quais ele convivia, ele vez por vezes lidava com pessoas de posição social alta, sim, mas na maioria das vezes é o pescador, né? É o carpinteiro como ele, são pessoas humildes, né? E num contexto de jugo do Império Romano, né? Então, olha só o contexto no qual Jesus veio. E assim, os judeus hoje ainda esperam o seu Messias, né? E é engraçado que, para quem está assistindo The Chosen, tem uma cena lá que um dos apóstolos, acho que é o Pedro, ele chega para Jesus e fala assim, né? E aí, quando é que a gente vai começar a confeccionar as armas, né? Quando é que a gente vai começar a juntar ali soldados e tudo? Porque na cabeça de boa parte dos judeus, o Messias viria em forma de um general, né? De um líder militar, de alguém poderoso, né? Mas o poder, naquele instante, era um outro poder, era um outro tipo de poder. O ensinamento para aquela circunstância, e até os tempos de hoje, era um outro tipo de ensinamento. Não era uma caixinha fechada, né? A gente pensa isso é natural do ser humano. É pensar dentro de uma caixinha, né? Como a gente chama hoje. De que vai vir um cara que vai ser muito habilidoso militarmente e que naquela época, no caso, vai derrotar os romanos, né? E Israel vai se sobressair em relação aos outros reinos. Não. Na verdade, ainda não era o momento, né? Na segunda vinda, aí a coisa realmente vai mudar totalmente de figura. Mas naquele contexto ali, o poder era o poder do amor, era o poder do exemplo em humildade, era esse tipo de poder. E é um poder que perpetua até hoje, porque a gente até esse segundo aqui está falando, está repassando, né, da palavra de Deus. Ela sobreviveu a reinos, a impérios, ela sobreviveu a um monte de coisa e de uma forma sublime, né? Estamos aqui hoje como cristãos, como uma nação de Deus, né? Como a nação do Senhor Jesus, até a data de hoje, né? E já passamos maus bocados. Eu acho interessante o seguinte, que tem gente que gosta muito de história e admira, não, porque os vikings eram massa, né? Era arretado e tal, eles eram poderosos, eles eram os espartanos, né? Os espartas eram assim, assado. Essa galera não sobreviveu, ninguém, né? E quem é que sobreviveu? Está aqui, ó, o povo de Deus, ó. O povo de Deus, sobrevivendo. Um povo tido como frágil, né? Como fraco. Cá estamos, né? Para a honra e glória do Senhor. Amém? Seguindo aí, pode seguir o próximo versículo. Então, se eu fosse pegar, pessoal, todos os exemplos bíblicos, né, em versículos, em capítulos, em relação à humildade, em relação a Jesus sendo um padrão de humildade, a gente teria aqui uma palavra que duraria mais de semana, né? A gente não daria conta.
Então, essa passagem aí, eu comecei a ler, eu li o capítulo todo dela, e confesso a vocês que as lágrimas ontem caíram, né? Eu estava lendo ontem, à tarde, revisando a palavra, e é uma passagem poderosa demais, assim, mexe conosco de uma maneira, que humildade, né? Que humildade, e nos faz refletir aquilo que a gente estava falando aqui, né? Deus dando uma lição de humildade, de uma maneira assim, fantástica. E aí Jesus começa a lavar os pés, né, dos discípulos, e Pedro, como sempre, se manifesta ali e tal. Não, oxê, o Senhor lavando o meu pé aqui, eu é que tenho que lavar o seu pé e tal. Mas aí, completando aqui nesse versículo, Jesus fala o seguinte: e uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros, né? Então, no reino de Deus, tudo é diferente. Realmente aquela frase que a gente escuta muito, né? Na contramão do mundo, realmente casa direitinho numa lógica que o mundo não consegue conceber. Então, um mestre lavando os pés de seus discípulos. Então, o que é que ele representa com isso? O que é que ele quer nos ensinar com isso? Né? E aí os próximos versículos também falam, o próximo versículo também fala disso. Lá em Marcos 42 ao 45. Né? E aí numa discussão lá entre os discípulos, não, a gente está vendo aqui, Jesus, quem é que vai ficar do seu lado lá no céu, né? Quem é que vai ficar à sua direita, à sua esquerda, pertinho ali de você? E aí Jesus fala: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Então, o mundão pode confundir isso? Pode. O reino de Deus pode? O ministério, aqui a obra dele? De jeito nenhum. Então, se você quiser crescer ministerialmente, se você realmente quer se destacar no reino de Deus, você tem que ser o último. Vocês entendem isso? Né? Então, é diferente, né? Assim, até a gente fala muito, discute muito sobre serviço público. No serviço público, o nome servidor público, né? Só que na maioria das vezes parece que é o contrário. Eu sou servidor público, né? Não generalizando, mas muitos servidores públicos acham que o público é que tem que servir a você, quando na verdade é o contrário, né? Só que a gente dá um desconto e transferindo isso para cá, para o reino de Deus, não há desculpas, não há a mínima desculpa, porque ele veio em forma, né, humana. Deus veio em forma humana, habitou aqui entre nós, se sacrificou por nós, sofreu o que sofreu, tendo todo o poder do mundo para se livrar daquela dor, mas ele não fez. Por quê? Humildade e amor. Eu acho que seria esse o resumo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria orar por você, né? Eu queria especificamente interceder nessa área. Amém. Feche seus olhos. Amém. Aleluia, Deus. Espírito Santo, vem sobre este lugar, Senhor. Aleluia, Senhor. De ti. Aleluia, Senhor. E menos de mim.
cresça. menos de Que Ele mim. cresça. Amém, Senhor. Que possamos tomar a Ti como exemplo, Pai.